A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você, essas palavras de sabedoria desse livro de Provérbios. Com certeza você vai ser edificado, vai ser inspirado, vai ser cheio do Espírito, vai ser cheio da fé. Deus vai transformar a sua vida, as nossas vidas, por meio do ouvir a palavra. O fato é, nós somos transformados pela palavra. Nós somos alimentados, nós somos também mudados espiritualmente quando nós ouvimos a palavra, quando nós temos revelação e entendimento da palavra de Deus. Não é por acaso que você está aqui. Com certeza Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você, quer ministrar da sabedoria dEle. Eu creio que Deus está te atraindo para ouvir essas ministrações do livro de Provérbios durante esses dias aqui, nesse mês de julho. Nós estamos compartilhando esses 31 capítulos desse livro poderoso para nos edificar, nos trazer sabedoria em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco, amém? Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração, Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Dá-nos discernimento espiritual, abre os nossos olhos, os olhos do coração, para enxergarmos as verdades da Tua palavra e sejamos transformados, e sejamos cheios de sabedoria. Dá-nos a sabedoria do alto, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia! Que bom ter você por aqui. Convide alguém para vir conosco hoje aqui, se você está aqui ao vivo. Chame alguém para participar aqui também desse momento, porque com certeza Deus vai nos dar edificação, sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Capítulo 14 do livro de Provérbios. Aleluia. Versículo 1. A mulher sábia, vou começar a falar para as mulheres aqui. A mulher sábia edifica a sua casa, mas é insensata ou louca, com as suas próprias mãos a derriba. Então veja, aqui está dizendo que a mulher sábia edifica a sua casa. Existe uma missão para a mulher de edificação do seu lar, da sua casa. E é tão interessante, a palavra de Deus é tremenda, é maravilhosa. Né? Antes de você, mulher, mãe, esposa, ficar aí com preocupações ou acusadas disso ou daquilo, eu quero te dar uma boa notícia. Né? Lá em Salmo 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. Eu vou só colocar no contexto que nós estamos falando aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha a mulher que a edifica. O texto está falando, em vão trabalha os que a edificam. Né? Mas lembra que nós falamos que a mulher sábia, em Provérbios, edifica a sua casa. Mas em Salmo diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha a que edificam. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Está dizendo que é de fato um papel da mulher edificar. Entende? Porém, não é na força dela. A mulher sábia, olha, até já diz, a mulher sábia. Qual que é a mulher sábia? Quem é a mulher sábia? A mulher sábia é aquela que sabe que ela não pode edificar por ela mesma, que ela precisa do Senhor. Essa é a sabedoria da mulher. Então, se é a mulher sábia que edifica a casa, mas em Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então veja, é em vão você edificar algo na sua própria força. Qual que é a sabedoria então para você, mulher, edificar sua casa? É se você confiar na sabedoria que vem de Deus, do conhecimento que vem de Deus, que você entender que não é na sua força, não é na sua capacidade que seu marido vai mudar, não é na sua força que seus filhos vão ser transformados, não é na sua força que o casamento vai manter ali. É na sabedoria que vem do alto. É na capacidade que vem do alto. Por quê? Porque essa é a dependência.
É o entendimento de que se o Senhor não fizer por mim, eu não posso fazer. Então, mulheres amadas do Senhor aqui, que hoje estão me ouvindo, saiba disso. A mulher sábia edifica a sua casa. Em outras palavras, mas em Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão é esse trabalho. Ou seja, qual que é a edificação que você precisa ter? É edificação confiada completamente de que Deus fará por você. Você vai trabalhar? Sim, você vai trabalhar. Você vai falar? Você vai ensinar? Você vai fazer o que tem que ser feito? Com certeza, mas não na sua força. Não no seu saber. É um saber espiritual. É um conhecimento do alto. Deus vai te encher de uma sabedoria tremenda para lidar com seu marido, com seus filhos. Deus vai te dar uma habilidade que vem dos céus. Deus vai te dar uma sabedoria tremenda da parte dele para agir, para fazer o que tem que ser feito em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Alguma irmã pode dizer amém aqui? O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Né? Então, aquele que teme ao Senhor é aquele que realmente está andando no caminho que deve ser caminhado, mas aqueles que estão andando pelo caminho torto estão desprezando o Senhor. Né? Versículo 3. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Então, nós temos falado aqui nesses dias sobre provérbios, e não sei se você tem percebido isso, é que, de fato, há um poder naquilo que nós falamos. E sempre eu falo para você falar amém, aí você acaba escrevendo aqui também, mas é importante que onde você está, você diga amém. É importante que você diga também aquilo que você crê. Então, se a palavra de Deus, como nós lemos aqui, o versículo 1, enfatizei esse versículo 1, que a mulher sábia edifica a casa, é importante que você, na sua oração, no seu falar, diga, Senhor, é o Senhor que edifica através de mim. E eu sou essa mulher sábia. Então, você deve orar assim. Você deve colocar e confessar o que a Bíblia diz. Isso tem valor espiritual. Então, a Bíblia está dizendo que os lábios do prudente o preservarão, ou seja, vão guardar a vida dele. Então, veja, você tem que usar a sua boca para que essa palavra que sai da sua boca possa produzir vida. Agora, eu vou te falar algo. Independentemente da circunstância, eu quero dizer que você tem que falar. Pastor, mas minha vida está um caos. Mas deixa eu te dizer. Quando Deus disse, haja luz, a terra estava sem forma, vazia, em trevas. Havia um caos, o ambiente era de caos nessa terra. Até que Deus disse. Talvez ao seu redor seja caos. Talvez você olhe para o seu redor, sua família está destruída. Talvez seus filhos estão longe dos caminhos do Senhor. Talvez o seu trabalho está muito difícil, você não está conseguindo prosperar. Talvez o seu redor está tudo ao contrário. Mas foi no meio do caos que Deus disse. Foi no meio do problema que Deus falou. Então deixa eu te dizer algo aqui. No meio da sua crise, fale. Fale aquilo que você crê que Deus pode fazer. Declara, usa sua boca para profetizar, para proclamar, para dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, meus filhos são benditos, o meu trabalho é abençoado, eu vou prosperar nessa terra, eu sou bendito, eu sou sábio, eu tenho a sabedoria do Senhor. Você vai dizer em meio ao caos, e Deus vai transformar isso pelo poder que Ele tem e pelo poder da palavra dele, que é promessa dele para nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você pode falar aí onde você está? Aquilo que você crê que Deus pode, quer fazer na sua vida, na sua história. Então veja, a boca dos lábios do prudente vai guardá-lo. Versículo 4, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheita. É claro que a Bíblia não está dizendo de animais, está falando para nós, né? Então, não havendo bois, o celeiro fica limpo. Ou seja, se não há quem trabalhe, então não há o quê? Colheita. Mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Ou seja, então vamos trabalhar. Vamos fazer o que tem que ser feito.
para que a gente possa também ter a abundância de Deus sobre as nossas vidas, ok? 5. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Esse não é o nosso falar, nós sabemos disso, né? O escarnecedor procura a sabedoria e não encontra, que o escarnecedor é o zombador, né? Mas o prudente, o conhecimento é fácil, por ele ser prudente, ele logo recebe o ensinamento. Versículo 7. Foge da presença do homem insensato, do homem louco, porque nele não divisarás lábios de conhecimento, ou seja, não vai encontrar o conhecimento naquele que é insensato. Então foge dessas pessoas. Não fique perto. Por quê? Porque elas não vão produzir em você um conhecimento. E como eu disse alguns dias atrás, cuidado com quem você anda. Porque com quem você anda, você vai ser influenciado. Se você anda com sábio, mais sábio você vai ser. Mas quando você anda com insensato, você vai ser como ele. Ele vai acabar de alguma forma te contaminando. Então cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você tem amizades. Cuidado com quem você ouve. Não é? Nós temos falado sobre isso. Isso é sabedoria. Ok? 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia, a loucura dos insensatos é enganadora. Então, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, é entender qual o caminho que eu devo caminhar, né? Será que meu proceder está sendo correto? Será que eu estou indo para o caminho certo? Senhor, me guia, me dê sabedoria, me dê graça de caminhar no caminho certo. 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. 11. A casa do perverso será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Aleluia! Vai produzir frutos, vai florescer, vai brotar, vai crescer, vai avançar. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu quero declarar sobre a sua casa. Em nome de Jesus, não vai ser destruída, mas vai ser edificada na graça e no favor de Deus. Versículo 12, presta atenção nesse versículo, é um versículo que você precisa também tê-lo aí, memorizá-lo, porque é importante que você saiba isso. Isso é um ponto muito poderoso aqui nesse capítulo 14. A caminho que ao homem parece direito, parece certo, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Você já entrou para um caminho que você fala, nossa, não, esse é o caminho. Só que lá na frente você percebeu que era o caminho errado. Que você tomou a direção errada. Não é verdade? Então veja, há caminhos ao homem que parece direito. Por isso que nós temos que ter sabedoria. Porque às vezes nós entramos por caminhos que achamos que é caminhos bons, mas depois nós vemos que entramos por caminhos errados. São decisões erradas, são decisões que foram talvez incrédulas, que naquele momento pareceu sábia, né? Você vê Abraão, chegou em um momento, ele estava lá entre Ai e Betel, ele estava fome na terra, ele pensou, não, se há fome na terra, mas no Egito tem comida, vamos descer para o Egito. Pelo menos a gente não morre de fome aqui. Veja, não era a vontade de Deus. E ele acabou indo para o Egito. Mas depois teve que voltar para o mesmo caminho, perdeu tempo. Por quê? Porque entrou para o caminho que não deveria entrar. Então, aparentemente parecia sabedoria, mas isso é sabedoria? Estou cuidando da minha família, aqui não estava bem, vou para ali. Peraí, mas quem disse que para você ir para lá? Parece caminho de direito, mas quem disse que é o caminho que Deus tem para você? Veja, decisões de mudança de rota têm que ser feitas com cautela. Nós vamos falar sobre a cautela, sobre a calma, aqui também daqui a pouco. Então temos que ter um cuidado. Por quê? Porque podemos achar que estamos tendo um bom senso, mas está faltando, na verdade, direção espiritual, direção de Deus. Por isso é que tomadas de decisões têm que ser feitas em oração, em conselhos, na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria, claro, aqueles que têm um conselho de Deus. Veja, não vai tomar conselho de quem não tem o Espírito de Deus, que não vai te dar uma direção da parte de Deus. Por mais que pareça caminho direito. Mas pode ser que seja um caminho que entre para o mal. Ok? Então cuidado com isso, cuidado com o engano. Ok? Amém? Vocês estão comigo aqui? Deixa eu ouvir o seu amém. Aleluia. 13. Até
no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Ou seja, você pode até esconder com um sorriso de que está tudo bem, mas vai acabar em tristeza. Vai acabar daqui a pouco se revelando que realmente havia tristeza, né? 14. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, mas do seu próprio proceder o homem de bem. O simples, o ingênuo, imaturo, dá crédito a toda palavra. Ou seja, ele não peneira, ele não vê realmente o que está por detrás daquelas palavras, né? Então, o simples, o ingênuo, dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos, ou seja, onde isso vai me levar, aonde eu vou chegar se eu aceitar essas palavras que estão vindo, entende? Então veja, recebemos palavras, mas quem disse que essas palavras são direções de Deus? É o que vai me levar para o caminho certo. Então cuidado com quem você ouve, e cuidado com o que você ouve, e cuidado com essas palavras. Para quê? Para que não te leve para o caminho da morte, caminho da destruição, entende? Então veja, precisamos tomar cuidado. Então, às vezes conselhos que nós recebemos, né? Às vezes damos crédito, está acontecendo isso em tal lugar, vamos ter que fazer tal coisa. Peraí, quem disse que temos que fazer a mesma coisa que as pessoas estão fazendo? Nós somos filhos de Deus, nós vamos entender o que Deus quer para nós. Temos que ouvir o conselho da palavra de Deus, não é o conselho da internet, não é o conselho das notícias do jornal, entende? Então tem gente que dá crédito a toda palavra. E hoje em dia, então, a todo vídeo que se fala e que se posta aqui na internet. Peraí, como você vai dar crédito a isso? Né? Não tendo pandemia, então, todo mundo dando crédito às organizações mundiais, porque eles que sabem. Quem disse que eles que sabem? Entende? Então, cuidado, não seja ingênuo. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus que te ajuda para andar no caminho certo. Amém? 16. O sábio é cauteloso e se desvia do mal. Então, cautela. O sábio é cauteloso, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Ou seja, ele anda por um caminho e se sente seguro por achar que sabe. Esse é o insensato. Ele não tem cautela. Ele sai na frente. É o seu caminho. E ele se perde. Já foi insensato alguma vez? Você falou, não, pode ir, é por aqui, gente. É por aqui que a gente vai. É como se você soubesse. Mas aí daqui a pouco você chega no lugar errado. Por achar que sabe. Por não ter a humildade de falar, peraí, cautela, vamos pensar bem. A gente vai para a direita ou vai para a esquerda? Qual que é o caminho? Mas o insensato diz, não, é por aqui mesmo, vamos por aqui, é aqui, eu sei onde é que é. Eu sei, pode deixar comigo, que eu sei. Não tem cautela para tomadas de decisões, não tem cautela para falar, não tem cautela para fazer um negócio. Peraí, não é assim. Mas hoje você vai ver negócios, por exemplo, assim, compre hoje, faça hoje, né? É hoje, é só hoje. E nem te deixa pensar, nem te deixa ser cauteloso. Será que eu preciso disso que eles estão me vendendo? Será que realmente é uma necessidade? Ou não, né? E né, ele até falou que várias vezes quebrei a cara, é verdade. Por quê? Porque não houve o quê? Cautela. Então não seja insensato. E às vezes nós tomamos decisões insensatas. Às vezes nós agimos de uma forma insensata porque não houve o quê? A cautela, a calma. Peraí, deixa eu pensar, deixa eu avaliar, deixa eu orar. Né? Algo que o pastor Luiz me ensinou. Eu estive ali na videira de Goiânia por muitos anos, desde o início, na verdade. Por 20 anos estive ali. E os últimos 6 anos foi no presbitério da igreja, junto com o pastor Luiz, então foi um tempo de muita sabedoria. E você sabe, já uma igreja grande, né, um pastor de uma influência muito grande como o pastor Luiz, né, vem muitas propostas, né, muitas pessoas querendo fazer que ele faça negócios, tome decisões e tudo mais. E ele então, ele dizia, ele nunca fechava um negócio de qualquer coisa
no mesmo dia. Ele poderia ouvir naquele dia, mas a resposta sempre era no outro dia. Por que ele fazia isso? Porque ele falava assim, eu vou orar. De hoje para amanhã, eu vou orar e vou perceber no meu coração qual a direção que Deus tem para mim. Isso é o quê? Sabedoria. Cautela. Então, eu não vou tomar decisões assim. Eu vou pensar, vou orar, vou perceber a direção do Espírito e amanhã eu dou uma resposta. Sabedoria. Mas às vezes nós queremos responder assim. Ou o diabo também vem com proposta assim, tem que ser hoje, tem que ser agora, tem que ser agora. E não é assim. Nós temos que ter o quê? A sabedoria dos céus, sabedoria do alto. Tá tudo aqui na palavra de Deus para nos edificar, hein? Aleluia. O que presto se ira faz loucura, ou seja, aquele que é impaciente e que ele rapidamente, na verdade, se ira, ele faz loucura. E o homem de mau desígnio é odiado. Então veja, não seja impaciente. Não deixe que a ira domine a sua vida. Porque vai te levar a fazer loucuras, né? 18. Os simples herdam a estutícia. Esses simples são ingênuos. Os ingênuos herdam a estutícia. Mas os prudentes se coroam de conhecimento. Ou seja, a glória deles é o conhecimento que eles recebem da parte de Deus. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos juntam às portas dos justos. Agora, versículo 20. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Aí você lê esse texto, você fala, então, eu quero ser rico. Mas não é esse contexto aqui que está dizendo, né? Para eu ter muitos amigos. Não é? O pobre é odiado até pelo vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Mas olha o princípio que Deus está querendo nos ensinar, lendo o versículo 21. O que despreza o seu vizinho, peca. Mesmo que seu vizinho seja pobre, não o despreze. É o que a Bíblia está dizendo. Não despreze por ele não ter dinheiro. Não rebaixe por ele não ter dinheiro. Mas o que se compadece dos pobres é feliz. Então você lê um texto e fala assim, não, então eu não quero ser pobre, quero ser rico, eu vou ter muitos amigos. Mas na verdade não está falando disso. Está falando de nós. Precisamos se compadecer do pobre. Precisamos ser amigo do pobre. Nosso vizinho é pobre, precisamos ser amigo deles também. Entende? Isso é a sabedoria. Isso é o que Deus nos ensina. 22. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mais amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Então, planeje sempre coisas boas, né? Então, trabalho e aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria, à falta, à pobreza, a nada. Né? Então, não é simplesmente palavras, mas, de fato, é você realmente fazer o que tem que ser feito, é trabalhar. Aos sábios, a riqueza é coroa, mas a estutícia ou a loucura dos insensatos não passa de estutícia, de loucura. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Versículo 26. No temor do Senhor tem um homem forte amparo. Então, no temor do Senhor, tema o Senhor, que você vai ter forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos, é segurança para os seus filhos. Aí o versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços de morte. Nós lemos, compartilhamos ontem, né? Se você não ouviu de ontem, ouça. Desses dias, se você não ouviu, ouça. Né? Nós estamos aqui no 14º dia do livro de Provérbios, 14º capítulo, né? Então, ouça as ministrações desde o primeiro dia, você vai ser muito edificado. Mas ontem nós falamos que o ensino do sábio é fonte de vida. Mas aqui nesse capítulo, versículo 27, diz que o temor do Senhor é fonte de vida. Então, num capítulo, o ensino é fonte de vida. E no outro capítulo, o temor do Senhor é fonte de vida. Então, qual que é o ensino do sábio que vai te levar a ter vida? É o ensino de temer a Deus. O livro de Provérbios nos ensina a temer,
a reverenciar o Senhor, a ouvir, é parar e falar assim, peraí, tem muita coisa aqui que eu ainda não ando, tem muita coisa aqui que eu não vivo, então eu preciso voltar-se para o meu Deus, para que eu tenha a sabedoria, para que eu tenha a capacidade espiritual de andar pelos caminhos que Deus tem para mim e desfrutar de todas essas bênçãos que o Senhor tem para mim. Isso é o quê? É a sabedoria. Então, o temor do Senhor, ou seja, o respeito ao Senhor, o colocar o Senhor numa posição de reverência, isso nos faz ter vida. E para quê? Para evitar os laços de morte. Para evitar a morte, nós vamos temer o Senhor. E temer o Senhor é voltar-se para o Senhor. O fato de você estar aqui hoje já mostra que você teme ao Senhor. Peraí, você está dando atenção ao que Deus diz. Você está voltando seu coração para o Senhor porque você está falando, nossa, eu preciso aprender. Eu preciso receber. Eu preciso do Senhor. Entende? Essa humildade de dizer, eu preciso aprender da Bíblia, eu preciso conhecer a palavra de Deus, isso mostra o seu temor para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Isso vai te evitar a morte lá na frente, uma vida morta, vazia, e que você vai buscar em coisas e não vai encontrar. Entende? Jovens que não temem o Senhor, eles vão buscar coisas desse mundo, mas não vão encontrar a vida, vão encontrar a morte. Isso é um fato. Entende? Então é importante que você aprenda a temer o Senhor, aprenda a reconhecer o Senhor, aprenda a se voltar para o Senhor. E isso vai te levar à vida. Isso vai te levar a uma vida abundante. Eu te digo isso para vocês jovens. Não vá para o caminho do mundo encontrar a vida, porque vocês vão encontrar a morte. É tolice. É tolice. Por isso que filhos que ouvem aos pais vão ser bem-sucedidos. Por quê? Porque não vão perder tempo na morte. Não vai perder tempo com as coisas desse mundo. Não vai perder tempo com os laços da morte. Por quê? Porque aprenderam a temer o Senhor. Entende? Então, é isso que você precisa aprender. É isso que nós precisamos aprender. E é isso que nós precisamos passar para aqueles que estão ao nosso redor. Em nome do Senhor Jesus, que Deus nos dê graça e sabedoria em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Na multidão do povo, versículo 28, está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. O longo ânimo, né, é grande em entendimento. Longânimo é grande em entendimento. Mas o ânimo precipitado, ou seja, aquele que perde o ânimo ou perde a calma, exalta a loucura. Então veja, nós precisamos da longanimidade, né? Que é um fruto do Espírito. Longo ânimo, longa espera, aleluia. Só que nós não gostamos de esperar, nós naturalmente não gostamos, né? Mas Deus precisa nos dar esse longo ânimo, esperarmos calmamente até que as coisas aconteçam em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos dê essa graça. Em nome de Jesus. O ânimo sereno, ou seja, a calma, é vida para o corpo, é vida do corpo. Mas a inveja é podridão dos ossos, ou seja, quando você quer o do outro, isso vai trazer podridão para os seus ossos. Entende? É o que a Bíblia nos ensina. 31. O que oprime ao pobre, insulta aquele que o criou. Insulta a Deus. Mas a este honra o que se compadece do necessitado, mas Deus honra quem se compadece daquele que está necessitado. E esse deve ser o nosso coração de honra. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Até na morte tem esperança. Então você vai ver a morte até mesmo dos justos, daqueles que um dia encontraram Jesus, a esperança. Por quê? Porque sabe que daqui a pouco vai ter um reencontro nos céus e uma vida eterna com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que precioso poder compartilhar essas verdades da palavra de Deus com você. E eu creio que Deus está dando a vocês a sabedoria. Deus está semeando sabedoria na vida de vocês. E vai ter frutos.
quer dizer que vai produzir muitos frutos, não é? Ontem mesmo eu vi um testemunho de uma irmã: pastor, eu tenho recebido tanto nesses dias sobre a sabedoria. E eu estava com meu filho já estava tendo prejuízos por causa de uma máquina que toda hora essa peça estragava. E eu cheguei na casa do meu filho, e então eu estava ali, e eu também fui olhar a máquina, e eu falei: filho, será que não é esse aqui o problema? Não é aqui que está quebrando as peças? E naquele momento o filho falou assim: mãe, como que a senhora viu isso? Eu não estava vendo, não estava percebendo, eu já tive que comprar 3 vezes e estava perdendo a produção por causa disso. Veja, Deus deu sabedoria. Uma coisa tão simples que ela não era entendida. Ela simplesmente olhou para a máquina e viu algo, que alguma coisa estava fora. Ela comparou uma coisa com a outra e percebeu. Então Deus deu uma sabedoria que ela não tinha. Com certeza. Quer dizer, Deus vai te dar uma sabedoria espiritual. Para coisas simples da vida, do seu dia a dia. Apenas se renda ao Senhor e diga: Senhor, eu preciso dessa sabedoria do alto, eu preciso dessa graça de entender as coisas como o Senhor entende. Me deixa ver, me deixa perceber, que eu não seja tolo no falar, tolo no agir. Sabe, que Deus nos dê sabedoria do Senhor. Amém, Adassa? Receba aí a sabedoria. Você já está recebendo aí, né? Está escrevendo. Então, que Deus te dê sabedoria para eu cuidar da sua casa, para cuidar da sua família, para os negócios que você está envolvido. Sabe, hoje, fala: Senhor, me dê sabedoria para o trabalho. Me dê a capacidade do Senhor para resolver da melhor maneira, de uma maneira rápida, de uma maneira que eu possa produzir, abençoar o meu patrão. Ou se você é o patrão, né? Você é o dono da empresa, que Deus, que esse negócio me abençoe os meus funcionários, abençoe aqueles que estão ao meu redor. Apenas me dê sabedoria, me dê a graça de ser sábio, a graça de falar o que tem que ser falado, de ensinar o que tem que ser ensinado, de andar pelo caminho certo, né? Como nós falamos aqui, há caminhos que parecem direito, mas no final vai cair em morte. Então, Senhor, me livra da morte, me livra do caminho errado, me livra de andar por caminhos tortos. Então, você precisa da sabedoria de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Por isso eu quero que você continue nesses dias comigo, nesses dias que restam. Estamos quase na metade, né, do livro. Que você continue comigo, porque com certeza nós vamos adquirir sabedoria. A palavra de Deus não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada. Se você ouvir a palavra vai te limpar, a palavra vai te transformar, a palavra vai mudar a sua vida. Amém, Relane? Amém, Otávio? Amém, Zeca? Aleluia. Então eu quero dizer algo, nós estamos falando de coisas tão importantes aqui. Em uma palavra, um versículo, pode mudar a sua história. Um momento, uma oração, dizer: Senhor, me dá sabedoria. Deus fala: não vou dar sabedoria. Eles estão pedindo, eu vou dar sabedoria. Porque a Bíblia diz, Tiago diz: se você quer sabedoria, peça. Porque Deus dá. Falamos sobre isso no capítulo 1, no primeiro dia. Então, é muito importante isso, o que nós estamos fazendo aqui. Porque com certeza Deus vai mudar a nossa história. Se você, claro, tiver um testemunho, você pode contar para mim também. Eu posso também depois contar aqui para testemunhar para os irmãos que Deus está nos dando a sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de sabedoria, palavras de graça, palavras de favor. Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos dá espírito de sabedoria. O sopro do Espírito vem sobre nós para nos trazer um saber que é espiritual. Não é simplesmente um conhecimento natural, mas é um conhecimento espiritual. Dá-nos o discernimento, dá-nos o conhecimento, dá-nos a sabedoria dos céus. É o que nós te pedimos, Pai. Livra-nos da tolice. Livra-nos de andar por caminhos tortos. Livra-nos de andarmos nos caminhos que vão levar à morte, que lá na frente vai ter morte. Livra-nos do prejuízo, livra-nos do engano, livra-nos de tomar decisões precipitadas. Livra-nos, Senhor, da loucura, da insensatez desse mundo. Em nome de Jesus, mas abre os nossos olhos espirituais para que enxerguemos as verdades da tua palavra. Nós estamos aqui, nós nos rendemos a ti, nós reconhecemos que precisamos do Senhor,
Precisamos do saber espiritual, precisamos ser guardados na sabedoria do alto. Ensina-nos a temer o Senhor, a termos um coração temente ao nosso Deus, porque nós o amamos e nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor é o nosso Pai. Por isso, Pai, nós oramos aqui nessa hora. Por isso eu declaro que a vida dos meus irmãos, a bênção, a favor, a multiplicação, a vitória, a provisão, a prosperidade, a palavras de sabedoria, a edificação da casa dos meus irmãos, em um nome de Jesus. Por isso, Pai, eu declaro a vida, a graça e o favor de Deus sobre a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Você talvez entrou na metade, talvez, aqui da live, ou no final. Ouça de novo. Ouça desde o início. Porque eu creio que Deus tem algo a ministrar para você nesse capítulo, né? Desde o início, quando nós falamos da mulher sábia que edifica a sua casa em nome do Senhor Jesus. Vou deixar gravado aqui no Instagram, também fica gravado lá no YouTube. Também, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva, né? Fica lá gravado todas as ministrações. Por acaso você não puder assistir ao vivo, você pode depois ir lá, você vai ver por dia, tá muito mais fácil você encontrar, né? Ali e ser alimentado espiritualmente em nome do Senhor Jesus. Amém, Murá? Aleluia, bom te ver aqui, meu irmão. E como eu tenho feito aqui, pedido, não deixe de orar por nós. Amém, Benjamin? Que honra ter você aqui também, meu irmão. Você é uma bênção, saudade de vocês aí. E não deixe de orar por mim, pela minha esposa querida Silvia, que está por aí também. Meus filhos, né, amados, Rebeca, Samuel e Mateus. E não deixe de compartilhar o que você tem recebido aqui, porque outros vão ser abençoados também. Outros vão ser edificados pela palavra do Senhor. Amém, Fábio? Tamo junto, hein, meu irmão? Você é muito amado, você e sua casa. Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço.